Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 1, por gentileza. Tiago, capítulo de número 1. Aleluia. Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Amém? Tiago 1, 12. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Tiago fica mais finzinho da Bíblia, então se você pegar de Apocalipse para trás, você acha mais rápido. Diz assim a palavra do Senhor para nós: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado segundo o seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe vos enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, porque na sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai, muito obrigado pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Pai amado, nós sabemos que a Tua palavra, ela traz vida. É a Tua palavra que nos fortalece. Pai amado, é a Tua palavra que faz a gente reconhecer o quanto nós somos falhos, pecadores, miseráveis, dignos de misericórdia. Pai amado, nós precisamos de Ti. Não há ninguém nessa terra e não há outro nos céus que pode, Pai amado, nos salvar. Apenas o Senhor. Por isso nós reconhecemos a Sua grandeza e pedimos que nessa noite o Senhor possa provocar em nós um arrependimento, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos nos voltar para o Senhor. Se assim, Pai amado, estamos distante de Ti, ou Pai amado, se pensamos estar de pé, que o Senhor possa colocar em nós um temor, para que a gente tome cuidado para não cair. Essa é a minha oração, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está de pé pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Hoje nós vamos encerrar nossa série de 3 mensagens, né? A gente começou no domingo retrasado, onde eu trouxe a mensagem Se Posicione para os Últimos Dias. No domingo passado nós falamos a respeito da cultura de Satanás. E hoje eu quero trazer um tema que talvez pode balançar você por dentro, mas de antemão eu já quero te dizer que o intuito dessa mensagem não é apontar os seus erros, os seus defeitos, os seus pecados, nem nada disso. O intuito dessa mensagem é motivar você e dizer para você: há uma esperança, e não é no fim do túnel, há uma esperança dentro de você, chamada Espírito Santo. Há também uma esperança que está no céu, chamado nosso Senhor Deus, e à sua destra está Jesus Cristo. Só eles é a nossa esperança. Pastor, e por que você está falando isso? Porque o tema da nossa mensagem hoje é: a gente peca porque quer. A gente peca porque quer. E como vocês sabem, eu gosto de trazer bastante fundamento bíblico, porque, como eu disse, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos traz direcionamento, e é a palavra que nos traz vida. Veja bem, nós lemos aqui o verso de número 12, quando Tiago então ele vai falar a respeito de provação e a respeito de tentação. Amém? E é tanto quanto interessante que Tiago ele diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação. Amém, irmão? Feliz é o homem que persevera, ou seja, se mantém firme na provação. Por quê? Porque depois de aprovado, não por homens, mas pelo próprio Deus, depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém, gente? Tem alguém que ama a Deus aqui?
Aleluia, glória a Deus. Ele prometeu a coroa da vida para aqueles que o amam. Agora Tiago, ele acabou de falar de provação, amém? Ele fala de provação, do verso de número 2 ao verso de número 12. Agora ele vai entrar numa segunda escala, tentação, amém? Quem aqui foi tentado hoje? Balança a mão assim, deixa eu ver. Ok, acredito que muitos, se não todos, né? Se você não foi tentado, provavelmente há alguma coisa de errado com você, tá bom? E Tiago vai explicar o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus a ninguém tenta. E por que Deus não tenta ninguém, pastor? Porque Deus não tem maldade em Deus. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Pastor, então se Deus não me tenta, quem me tenta? O diabo? Também não. A gente acha que toda tentação vem do diabo. Irmão, o diabo não tem poder para tentar você. O diabo tem poder para sugerir as coisas para você. Amém? Quem está comigo, diga amém. Amém. Pastor, e onde você vê isso? No Éden. A serpente, uns dizem que era o próprio diabo, outros dizem que ela estava sob a influência do diabo. Tanto faz. A questão é que o diabo, sendo ele a serpente ou apenas usando a serpente, ele conseguiu então fazer uma sugestão à mulher que a gente conhece como Eva. E ele diz para Eva, diz: olha, certamente se vocês comerem do fruto, vocês não morrerão, mas vocês se tornarão igual a Deus. Foi sugestivo, come do fruto, que você vai ser igual a Deus. Agora olha de onde veio a tentação. Ele diz: vocês serão igual a Deus. Então a mulher se sentindo tentada por ela mesma, porque Deus, ele é e sempre vai ser o único ser maior que o ser humano. Quem está comigo, diga amém. Por que Deus é o único ser maior que o ser humano? Porque ao ser humano foi incumbida a responsabilidade de dominar sobre todos os outros seres. Domine sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Domina sobre tudo, ou seja, vocês têm superioridade. Agora, ninguém é superior a Deus. Então a mulher, se sentindo tentada a ser igual a Deus, o único ser maior que o ser humano, ela viu que o fruto era bom para comer, tomou dele, comer. Detalhe, quem tomou do fruto? A serpente não deu para ela, irmão. E talvez a serpente naquela época andava, às vezes tinha mão, às vezes tinha perna, eu não sei porquê. O castigo foi: a partir de hoje você rastejará. Significa que a serpente naquela época não rastejava. O que ela fazia eu não sei, se voava, mas um detalhe é importante: a serpente não pega o fruto e dá para Eva. Eva pega do fruto e come, e dá também ao marido. É simples, é só a gente fazer uma leitura com um pouco mais de atenção e nós vamos conseguir ver isso por toda a Escritura. Porque Deus, ele não nos tenta e o diabo também não pode nos tentar. Ele pode sugerir o quê? Aquilo que é mau desejo seu. É o que o verso de número 14 vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então desde o início da queda do homem, e eu estou falando de Adão e Eva lá no Gênesis, então desde o início da queda do homem a gente tem um problema sério com o pecado, irmão. Problema seríssimo. E parece que alguns pecados é mais violento que os outros. Vocês já viram isso? Só que deixa eu já quebrar um paradigma para você. Pecado diante de Deus é tudo igual. Amém, gente? Pecado diante de Deus é tudo igual. Por isso que Paulo, a sua carta aos Tessalonicenses, ele coloca o avarento, ou seja, aquele que ama o dinheiro, na mesma posição daquele que comete adultério. Só que nós, às vezes, até mesmo como igreja, tratamos com muito mais seriedade aquele que cometeu um pecado de adultério do que aquele que é o avarento. Pastor, então qual que é a recomendação? Se tiver que aplicar banco, é banco nos dois, não tem meio termo. Porque não existe distinção de pecado para Deus, existe diferença de consequência. Quem está comigo, diga amém. Eu só estou dando a introdução, relaxa. Existe diferença de consequência, mas peso de pecado diante de Deus é a mesma coisa. E qual que é o peso do pecado diante de Deus? Primeiro,
Vamos lá. O mau desejo, ele é concebido. Amém? Você está lá de boa na lagoa, de repente você começa a ser tentado em alguma fraqueza sua. Então você está concebendo o desejo, só para você entender. E o desejo vai dar luz ao pecado. Opa, peraí. Eu interpreto da seguinte maneira. Aqui é pastor Felipe falando. Você não é obrigado a concordar. Eu interpreto dessa maneira. Geralmente a gente não sai pecando. Primeiro vem parar aqui. Ai, que vontade. E como que isso gera luz ao pecado? Desce para cá. Amém? Só que precisa ser consumado. Então precisa ser externado. Você precisa praticar a ação. Quem está comigo, diga amém. Ok, pastor, pensa diferente, não tem problema nenhum. A questão é que pecado é pecado e precisa ser consumado. Como você consuma não importa. Jesus, ele eleva o nível, né? Como assim eleva o nível? Na graça. Porque antigamente para cometer adultério você precisava se deitar com uma mulher. Aí Jesus diz assim, olha, agora para vocês consumar o pecado de adultério, você só precisa olhar para uma mulher com intenção impura. Ele subiu o nível, amém? Mas por que ele subiu o nível? Porque o nível da capacitação dele nas nossas vidas também subiu, irmão. Antigamente, eles tinham a lei que eles tinham que cumprir. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, que a lei foi dada simplesmente para a gente entender que por nós mesmos nós não somos capazes de cumprir a lei. Quer ver como que a gente não é capaz de cumprir a lei? Ninguém para em sinal vermelho depois das 10. A gente é incapaz de cumprir essa lei simples, que dirás difícil. Muitas vezes a gente é incapaz de não virar numa rua que está escrito contramão. Tem a plaquinha lá de contramão. O que a gente faz? A gente vira a si mesmo. Por quê? Minha casa é pertinho. É ou não é verdade? Ou seja, tem muitas coisas simples que são lei. E elas só estão lá para provar que a gente mesmo, por nós mesmos, se a gente não vê grau de pecado nisso, a gente não cumpre. Ponto. Então o que isso nos remete, pastor? Que a gente precisa desesperadamente de alguém que é maior, mais forte, mais poderoso que a gente para nos capacitar. Quem está comigo, diga amém. E esse alguém veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, chamado Jesus Cristo. Ele te livrou da lei do pecado e da morte, e agora você tem vida. Ainda bem que poucas pessoas querem ter vida, mas até o final do culto você vai querer, amém? Em nome de Jesus, eu vou até repetir, porque eu achei que essa frase ficou bacana, então deixa eu repetir, né? Vamos fazer o reverso. Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia, amém? Então nesse momento ele te resgatou da lei do pecado e da morte, e agora você tem vida, amém? Agora, igreja animada é outra história, né, irmão? Em nome de Jesus, não precisa nem forçar, vocês dão um amém tão caloroso, glória a Deus. É isso, irmão. Então o pecado consumado gera morte. Repita comigo, todo pecado gera morte. Essa é a sentença do pecado. Pastor, então, peraí, eu conto só uma mentirinha, gera morte. Pastor, mas é só uma mentirinha, gera morte. Sabe por que gera morte? Porque a mentira é um pecado seríssimo, como todos os outros. Mas eu destaco principalmente a mentira, porque foi a única coisa que o Senhor chamou o diabo de pai. Ele diz, o pai da mentira é o diabo. Não é pai de mais nada, só da mentira. Então se é só uma mentirinha, cuidado, você é mini filho dele. Tá vendo? Isso gera morte. Da mesma forma que a fornicação, da mesma forma que o adultério, da mesma forma do roubo, da mesma forma que matar alguém, tudo isso gera morte, ou seja, a consequência é igual. E pastor, de onde que vem isso? Essa guerra desenfreada, que eu estou lá de boa na lagoa e de repente eu começo a pensar essa parafernália. Gálatas 5,17 vai nos dizer o seguinte, irmão: porque a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então peraí, eu estou lá de boa na lagoa, de repente começa a vir um monte de pensamento impuro. Gente, a chuva deu uma aumentadinha, vocês estão me ouvindo legal aí? Está me ouvindo lá no fundo, ok? Beleza? Amém.
Então você está lá, começa a vir um monte de pensamento impuro. O que é isso? A carne querendo treta, irmão. Você está lá em paz, amém? Você está em paz, você está tranquilo. Às vezes você está até cantando um louvor, de repente a carne ela se levanta e fala a hora da briga. E aí começa a vir um monte de besteira na nossa cabeça. O que é que a gente tem que fazer? Cortar o mal pela raiz, irmão. Chegou aqui, já corta aqui, pelo amor de Deus. Porque se isso descer para o seu coração, dificilmente você vai conseguir conter o desejo. É simples assim. Quando tem um pensamento, você já amarra, já expulsa, já põe a mão no você mesmo e fala: todo mal sai, em nome de Jesus, estou te repreendendo, né? Em nome de Jesus Cristo. Porque se isso desce para o seu coração, irmão, dificilmente você vai conseguir suprimir esse desejo. E sabe, a nossa carne ela sempre vai pender para os desejos da nossa natureza caída. Tá pondo os versículos ali, por gentileza? Gálatas 5:18. Nós vamos ler 18, 19. Eu vou ler ali para eu ler junto com vocês, em nome de Jesus, para a gente também adiantar. Então a carne sempre vai pender para os desejos da natureza carnal. Gálatas 5:18 diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Lei do quê? Do pecado e da morte. Amém? Em nome de Jesus. Agora, vem comigo. Por que eu li o versículo seguinte e não os anterior? Deixa eu só... Achei. Presta atenção nisso aqui. Gálatas capítulo de número 5. Agora nós vamos lá para o verso de número 19, que é a sequência. Sois guiados pelo Espírito e não estão mais debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado. E aqui vai dizer então o que são a manifestação das obras da carne, ou a obra da carne, ou seja, aquilo que o nosso mau desejo sempre vai pender. Em nome de Jesus, presta muita atenção e não deixe ninguém te distrair também, por gentileza. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e estas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, 21, e inveja, embriaguez, orgias, e aqui o ponto mais interessante, e coisas semelhantes a essas. Amém? É tudo isso aqui, e o que mais se parecer com isso aqui? Pastor, não é o que está escrito, mas se parece, sim, então é pecado do mesmo jeito. Simples assim, não tem mais nem menos. Isso aqui é Bíblia, gente. Não é opinião de pastor, amém? Glória a Deus. E aí ele continua: eu vos adverto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a consequência do pecado. Agora imagina, você tem uma vida sofrida na terra e vai ter uma vida sofrida na eternidade. Quem quer isso, levanta a mão. Amém? Ninguém. Quem em sã consciência vai querer ter uma vida sofrida pós-vida? Sendo que aqui a gente já sabe que não é nada fácil, né, irmão? Tem dia que só pela misericórdia a gente quase pede para o Senhor adiantar o arrebatamento, né? Só faz isso quem tem muita certeza da salvação também, né? Tipo, Senhor, me leva. Você está clamando tendo a certeza que você vai para o céu, e glória a Deus por isso. Mas a nossa natureza caída, natureza pecaminosa, ela sempre vai pender por isso. Amém? Mas embora o pecado ele pareça ter uma força surreal que a gente não consegue controlar, isso não é verdade. Presta atenção nisso aqui, desde o início dos tempos. E eu estou falando de Gênesis capítulo de número 4. Se o Anderson quiser pular, Gênesis 4, 7. Quando acontece o primeiro homicídio na terra, Caim mata Abel. Antes mesmo de acontecer o homicídio, o Senhor Jesus ele dá um ponto muito diretivo para Caim. Presta atenção nisso. Por quê? Porque desde o início da humanidade, o Senhor Deus, Ele já nos dava indícios que por meio dele nós conseguiríamos vencer o pecado, amém? E Caim estava revoltadão, e o Senhor fala para ele assim: se você fizer o bem, não será aceito. Aí ele diz: mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo,
Como que termina? Mas você deve dominá-lo. Quem deve dominar? Isso no tempo da lei. Aí você vai falar assim: pastor, mas hoje é impossível a gente dominar o pecado. Como que a gente vai dominar? Isso aí é porque os caras na época tinham o livre-arbítrio. Não, irmão, muito pelo contrário. Gálatas 5:21 vai falar a respeito dos frutos do Espírito. E quer saber o que é um do? Ali, como que eu posso explicar para ficar fácil de você entender? Porque fala o fruto do Espírito, então não fala que são vários frutos, fala que é um fruto só. Então eu vou chamar de atributo. Um dos atributos do fruto é domínio próprio. Amém? O próprio Espírito que habita em mim, que habita em você, gera em nós domínio próprio. Para dizer por quê? Para o diabo: não sou suas negas, não vou cair, não quero, eu rejeito. Está repreendido, está amarrado. Tem gente que repreende o arroz queimado no fogão, mas não repreende um mau pensamento, sendo que o arroz, o diabo teve nada a ver com o arroz, coitado. Você que desprestou atenção mesmo, deixou o arroz queimar. Aí o arroz queima, está repreendido em nome de Jesus. É o diabo querendo que eu faça jejum essas horas da... Não, irmão, não é, só desatenção. Mas quando começa a vir um monte de pensamento indevido na nossa cabeça, a gente não usa a mesma autoridade, sendo que é aí que a autoridade deveria ser usada. A gente usa mais o nome de Jesus em vão do que para aquilo que verdadeiramente necessita. Isso é um erro. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus, você vai entender, é uma mensagem motivacional. Quem está se sentindo motivado aqui? Deixa eu ver. Poucas pessoas, então eu vou ter que mudar o... Vai dar certo, em nome de Jesus. Romanos capítulo número 8, verso de número 26, parte A do versículo. Porque que eu sei que nós, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus, podemos dizer não ao pecado, porque da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Amém, irmão? O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ou seja, caso você não tenha entendido até agora, o Senhor, Ele quer que você vença o pecado de uma vez por todas, irmão. Você vai dizer assim: pastor, por que você não está na minha pele? Você não sabe os vícios que eu luto contra, porque parece que o pecado do vício, ele é um pecado mais profundo. Parece que ele é invencível. Pastor, eu sou viciado. E aí pode ser em qualquer coisa, né? Viciado em qualquer coisa. A gente tem alguns vícios mais comuns, que a gente trata isso no curso de batismo, que é o quê? Bebida, cigarro, pornografia. São os vícios mais comuns, né? Tem gente que tem vício de mentir também. Contar a verdade para ele é uma ofensa, né? Ele tem que contar só mentira. Quando ele conta a verdade, acho que até o diabo duvida, fala: não é possível, né? Então, vício. Só que, irmão, presta atenção nessa frase. E aí a gente volta para a Bíblia, porque é o que eu estou falando. A Bíblia é o que nos guia. Eu já vi o diabo fazer muita coisa, e eu não estou querendo engrandecer o nosso inimigo, porque ele não vale nada. Mas já vi o diabo fazer muitas coisas. Já vi o diabo sugerir algo para as pessoas. Eu já vi o diabo possuir algumas pessoas, usar algumas pessoas. Mas existem algumas coisas que eu nunca vi o diabo fazer. Eu nunca vi o diabo ir numa tabacaria comprar cigarro para ninguém. Eu nunca vi o diabo ir na quebrada comprar droga para ninguém. Eu nunca vi o diabo ir no mercado, e aí você está passando lá no setor da fralda, e do nada cai uma cerveja dentro do seu carrinho. Olha, é só o diabo. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Também desconheço o diabo acessar site pornográfico para ninguém. Quem compra o cigarro, e eu não vou falar que é a gente, em nome de Jesus. Pastor, eu compro, então você está liberto hoje em nome de Jesus. Ninguém falou amém porque ninguém fuma, glória a Deus. Então não vou falar gente, mas eles compram cigarro, eles compram a bebida. Pastor, eu compro. Se você compra, você está liberto em nome de Jesus. Eles acessam os materiais pornográficos. O diabo não faz nada. Às vezes o máximo que ele faz é dar uma sugestão. Do exemplo, você está sozinho em casa. Cara, está sozinho aí, por que você não vai ver umas mulheres? Parece ser o pensamento, mas não é. É uma sugestão do diabo, porque ele sabe que seu ponto fraco é esse.
É ou não é? Cara, o que tem? Só uma cervejinha não faz mal. Vai lá, compra uma cervejinha, depois você toma só uma para você dar uma relaxada. Só uma pitadinha, não tem problema, só uma droguinha, você não vai viciar. E foi assim que todos terminaram viciados, irmão. Em só um gole, só uma pitada, só uma droguinha, só um videozinho. E foram assim que todos terminaram viciados. E agora parece que é impossível você vencer esse vício. Mas não é, porque maior do que o vício que talvez está te atormentando agora. Porque quando a gente fala, eu sei que o inimigo vem na sua cabeça falando: não, pastor, mandando direto para você. Mentira do cão, nem conheço sua vida. Manda ele embora, irmão, em nome de Jesus. Porque é muito mais fácil você achar que é indireto para você do que você reconhecer: eu continuo em pecado e eu preciso ser liberto. Porque processo de libertação traz dor, irmão. E eu sei do que eu estou falando, porque eu precisei ser liberto de um monte de coisa. Traz dor, por quê? Porque a gente tem que reconhecer. Então, em nome de Jesus, pega isso, irmão. Porque parece que o pecado, aquele que você tem um vício nele, é impossível de você vencer. Mas maior que todo vício, maior que todo pecado, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, irmão. Em nome de Jesus, e Ele te auxilia nas suas fraquezas. Pastor, o que é que eu faço? Siga uma palavra muito simples que Paulo, ele disse, se eu não me engano, aos Filipenses, Efésios, está por ali, irmão. Você procura, você acha. Ele vai dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. É simples. Pastor, mas o vício é muito maior que eu. Negativo. 1 Coríntios capítulo número 10. Bíblia. 1 Coríntios capítulo número 10, verso de número 12 e 13. Pastor, não concordo. Discute com a Bíblia. Nem perde seu tempo tentando discutir comigo. Amém? Glória a Deus. Diz assim, 1 Coríntios 10, 12 ao 13: aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Presta atenção, a Bíblia não afirma que ninguém está de pé, irmão. A Bíblia diz: aquele que acha que está de pé, aquele que cuida está de pé, aquele que pensa que está de pé. Sabe por que Paulo ele trata desse jeito com a igreja de Corinto? Presta atenção que isso eu vou te falar. Porque o pastor Felipe, o dia que ele falar assim: eu estou firme na rocha, inabalável, é o primeiro passo para a minha queda. O dia que a gente se achar invencível, agora eu estou forte contra o pecado, é o primeiro passo para a sua queda. Por isso que a gente tem que andar como? Da mesma forma, aquele que acha que está de pé, eu nunca posso achar que eu estou de pé, de verdade, 100%. Eu nunca posso ter certeza que eu estou de pé, eu tenho que andar delicadamente, como se a qualquer momento eu pudesse cair. Por que, pastor, que eu tenho que andar a qualquer momento como se eu pudesse cair? Porque é uma realidade, irmão. Todo mundo aqui, se der o mínimo de brecha possível, cai. A verdade é essa. Por isso que José não brincou com o pecado, irmão. Veio a mulher de Potifar, e não devia ser qualquer tipo de mulher. Devia ser uma bela de uma mulher. Por que você fala isso, pastor? Porque Potifar, cara, os caras só escolhiam as top das top, simples assim. Não era qualquer mulher que eles escolhiam. Aí vem a mulher de Potifar para agarrar José, o que ele faz? Fica com a túnica, mas eu não peco. Deixa eu sair correndo pelado. Estou falando as claras aqui, porque não tem criança aqui. Deixa eu sair correndo, porque é melhor eu correr do pecado do que eu achar que eu estou forte o suficiente e falar: não quero não. Não quero não. É assim que muitos namorados caem. Mas é só um beijinho. Tudo começa no beijo, irmão, inclusive a traição. Não esquece que Jesus foi traído e tudo começou num beijo. Mas é só uma bicotinha, só uma mãozinha na perna. Da perna sobe e sobe mais. Depois tá calor, aí as peças de roupa começam a desaparecer. E é assim que todo mundo cai, irmão. É simples, eu estou falando de detalhes simples aqui. Mas por quê? Porque você achou forte o suficiente para brincar com o pecado. É simples assim. Dica para as mulheres, principalmente as solteiras, né? Começou a descer a mão demais, usa a mão que você tem e sobe para cima demais, é na cara mesmo. Sai sem vergonha, que isso? Tá doido? Tá ficando maluco? Se não te respeitar, irmão, você joga o pé para um lado e a mão para o outro, é uma rasteira só. Você vai derrubar ele igual nós derruba o capeta. Puf, acabou, já era. Não brinca com o pecado. Prova que você me ama. Fala: vou provar, estou te largando agora. Te amo demais. Mas como assim você está me largando e está falando que me ama? Sim, porque eu não quero ver sua alma ir para o inferno. Se a gente fizer isso, é o primeiro passo.
Quem está entendendo? Referências de que a gente não se deve brincar com o pecado, irmão. Aleluia. Vamos voltar, acho que você entendeu. 1 Coríntios capítulo número 10, verso de número 12 e 13. Aquele pois que está de pé, olhe para que não caia. Detalhe: não veio sobre vós tentação senão humana. Opa, aqui começa a apertar um pouquinho para o nosso lado. Não veio tentação que senão humana, ou seja, não tem nada de outro mundo. Amém? Glória a Deus. E aí Paulo continua tratando a igreja de Corinto dizendo: mas fiel é Deus, que primeiro não vos deixará ser tentado acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Repita comigo: nenhum pecado é invencível. Vamos entender. O Senhor não nos tenta, amém? Nós somos tentados segundo a nossa própria concupiscência, nossa própria carnalidade, tentação humana. Tiago capítulo número 1 nós acabamos de ler, beleza? E ainda assim, Deus, que não tem nada a ver com a bagaça, tem nada a ver, porque Ele não nos tenta. E segundo, a gente é tentado segundo o nosso próprio desejo. Então Deus, entre aspas, não tem nada a ver com isso, amém? Mas ainda assim, Ele é tão fiel que Ele se mete no meio e fala assim: você não vai ser tentado acima da sua capacidade humana. E ponto de número 2, ainda quando você achar que não pode resistir, eu vou te dar um escape para você poder suportar. Pastor, então o que eu faço? Eu só preciso achar o escape. Uma vez eu estava ajudando um jovem a vencer a pornografia, verdade, e ele teve coragem de se abrir comigo e falou: pastor, sou completamente viciado, não pode ficar sozinho, que é só a graça. Falei: vamos vencer. Falei: o que vem antes disso? Falou: como assim? Falei: alguma coisa desencadeia isso em você. Você não está do nada na rua e pensa: vou ver um pornô. Não é assim. Ele falou: geralmente quando eu estou sozinho. Falei: detalhe, não fique mais. Falei: que mais? Ele: geralmente eu estou rolando um feed, né, do Instagram e vejo alguma foto sensual e tal. Falei: tem de monte. Segundo, vamos fazer um jejum, pelo menos 60 dias sem essa porcaria. Por quê? Porque o mal a gente corta pela raiz. É simples assim. Então, a regra foi: você não vai ficar sozinho, você vai ficar 60 dias sem olhar Instagram. E não adianta você fazer isso se você não comer a verdade que te liberta, se você não orar, irmão. Por quê? Porque é isso que preenche o nosso espírito. Então vamos lá, eu falei para ele: olha o escape que Deus está te dando. Você pode correr para outro cômodo da casa, você pode dormir quando seus pais vão dormir, você pode ligar para um amigo de vídeo, você pode fazer um monte de coisa. É o escape que Deus está te dando, irmão, em nome de Jesus. Falei: você pode chutar o seu computador, é uma glória, irmão. Começou a digitar o site, puf, chuta, vai desligar na hora. É um escape, irmão. Qual foi o escape que Deus deu para José, pastor? As pernas. José falou: o trem vai ficar feio. Perna para quem tem. Deus me deu o meu escape, minhas pernas. Deixa eu vazar disso aqui. Mãozinha, às vezes Deus te deu a mão, usa na cara do sem vergonha. Faz alguma coisa. Vocês estão rindo, mas é mais sério do que a gente imagina, hein, irmão? Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus quer para si uma geração de homens e mulheres santificados, irmão. Amém? A palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá Deus. Aleluia, ou seja, ninguém verá. Não está dizendo que você vai ver Deus no tempo presente, porque isso não existe. Ele está falando: sem santidade ninguém entra no céu. Por isso eu estou falando de pecado. E relaxa, vocês vão ficar livres de mim por um bom tempo. Eu fiz essa trilogia de mensagem, e agora vai ser só o pastor Demir. Vocês estão livres, relaxa. Amém? Por quê? Porque pastor Felipe, você está pegando muito em cima disso. Mas por quê, irmão? Porque o Senhor quer para si uma noiva sem manchas, com as vestes limpas. Eu sei que o tema dessa mensagem, a gente peca porque quer, é um tema muito sugestivo. E talvez você vai falar: pastor, tem vezes que eu peco não porque eu quero, simplesmente acontece. Eu sei, irmão.
Mas conta nos dedos quantas vezes isso acontece. A maioria das vezes que nós pecamos é porque a gente mesmo procura com as próprias mãos. E na verdade, quando eu conversei com o pastor e falei, eu tenho 3 mensagens para dar e eu preciso dar elas em sequência, senão não vai fazer sentido. Ele falou, vai lá. E aí eu fiquei confuso e falei, qual mensagem vem primeiro? Qual mensagem vem primeiro? Na minha cabeça eu nem lembrava que hoje era um culto de ceia. E eu acho que essa mensagem cabe perfeitamente para o culto de hoje à noite. Por quê? Porque a Santa Ceia com o Senhor, a gente diz que é uma renovação de aliança, mas na verdade é um lembrete, porque todos nós já fomos aliançados com Cristo, amém? Em nome de Jesus, então nós vamos fazer um lembrete aqui, ou seja, nós estamos sendo participantes, presta atenção nisso, participantes do corpo e do sangue de Jesus, meu irmão. É o que 1 Coríntios 11 vai falar a respeito da Santa Ceia, mas aí ele vai dizer o seguinte, olha, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria perdição. Então por que essa mensagem tem muito fundamento para nós nessa noite, para que a gente possa tomar a Santa Ceia? Pastor, pequei porque eu quis. Legal, se arrependa e arrependa porque você quer. É a mesma moeda, irmão. E por que você está falando isso, pastor? Porque eu conheço pessoas que dizem assim, eu só vou largar o meu vício, eu só vou largar esse pecadinho de estimação. Eu apelidei de Xaninho. Né? Tem gente que tem um Xaninho. O que é o Xaninho? O pecadinho de estimação, faz até carinho. Esse aqui não, Deus, esse aqui eu gosto dele, né? Então eu só vou largar o Xaninho quando o Espírito Santo fizer a obra em mim. Quando Jesus fizer a obra em mim, irmão, a obra já foi feita no Calvário há muito tempo atrás. Ele não tem que fazer mais nada não. Ele já fez. E sabe quando ele decretou que ele já tinha feito? Quando ele disse, está consumado. Naquele momento ele resolve o maior dos problemas. Por que é o maior dos problemas? Porque ele vem para nos tirar da lei do pecado e da morte e trazer o Espírito Santo que nos promove vida. Por isso que Ele quer que você vença esse vício. Por isso que Ele quer que você vença esse pecado. Sabe, por isso que Ele quer que você se esforce, nem que seja um pouquinho. Sabe, porque como Ele falou, Ele mesmo disse através do apóstolo Paulo em Romanos 8, 26, Ele diz, ei, eu te ajudo nas suas fraquezas. Pelo amor de Deus, só dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo que eu te ajudo com o resto. A tentação vai vir, mas não tem problema. Olha para mim, eu vou te dar um escape se você não estiver conseguindo suportar. Olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então olha para mim. Está difícil, olha para Ele. Está complicado, olha para Ele. Está invencível, olha para Ele. Você está passando por alguma tentação, irmão. Nesse exato momento, olha para Ele. Ele não vai te condenar, irmão. Muito pelo contrário, se Ele quisesse condenar, o buraco já tinha aberto, nós todos já teríamos caído no inferno. Ele não está aqui para nos condenar, Ele está aqui para nos estender a mão e dizer, maior que o seu pecado é a minha graça. Em nome de Jesus, nem eu estou aqui para apontar o seu pecado, eu estou aqui apenas para te ensinar, respaldado pela palavra de Deus, que você pode sim vencer esse mal que te atormenta. Sabe por quê, irmão? Ninguém dorme em paz com o pecado. Quem é de Cristo, não. De verdade. Se você peca e está dormindo tranquilo, reveja seu cristianismo. Mas aqueles que foram batizados, aqueles que nasceu de novo, toda vez que eles caem, eles falam, meu Deus, caí de novo. É ou não é verdade? Eu pelo menos sou assim. Toda vez que eu caio, eu falo, meu Deus, mano, não é possível. Porque nossa natureza pecaminosa vai nos levar a cair mesmo. Mas que isso seja um acidente nas nossas vidas, amém? Porque se for questão de escolha, irmão, eu tenho uma excelente dica para te dar nessa noite. Escolha também se arrepender. Simples assim, pastor? Simples assim. Sabe por quê, irmão? E agora eu caminho para o final em nome de Jesus, que a gente ainda tem uma santa ceia para tomar. Glória a Deus, aleluia. Isso o Senhor ministrando ao meu coração. Então eu vou ler porque para mim é profundo, para você pode não parecer, mas eu vou ler. O Senhor ministrava no meu coração o seguinte assim: a verdade é que o ser humano está sempre procurando algum meio para continuar satisfazendo os seus caprichos e desejos. Por isso que a maioria quer saber mais sobre o pecado do que sobre a graça. E porque queremos satisfazer os nossos desejos e caprichos, nós ficamos sempre nos perguntando, mas será que é pecado mesmo?
Isso é um problema. A gente fica, mas isso é pecado, aquilo outro é pecado, irmão. Independente se é pecado ou não. E aqui eu preciso falar isso de novo. Pastor Felipe falando. Porque quando você fala pastor Felipe falando, o que você quer dizer, pastor? Quero dizer que você é livre para pensar do jeito que você quiser. Pastor, eu achava que eu tinha que concordar com você em tudo. Não necessariamente, irmão. Você pode pensar diferente, não tem problema. Se o que nos une é a salvação pela graça, por meio da fé, está tudo bem. Caso contrário, se você faz da graça de Deus, que é o que? O favor imerecido, uma pura libertinagem, ou seja, eu vou pecar o tanto que eu quiser porque Deus vai me perdoar, sinto muito, na verdade a gente nem devia estar aqui, porque a gente ainda não entendeu a graça. Então vamos recapitular. Pastor, eu já estou aqui e uso essa desculpa para pecar. Então recapitula e faz o seguinte: a graça de Deus me tornou livre do pecado e não tornou a minha pessoa uma pessoa livre para pecar por causa do perdão em excesso. Amém? Glória a Deus, pense nisso. Pastor, agora pastor Felipe falando. E foi uma frase que eu falei para Deus, tanto que eu até pus em negrito para eu lembrar disso. Foi uma frase que eu falei para Deus. E eu disse assim: a verdade, Deus, é que infelizmente nós não amamos mais o Senhor do que os nossos caprichos. Isso é verdade. Sabe por quê, irmão? Independente de ser pecado ou não, por que a gente não pode abrir mão para Jesus? O que isso vai nos custar? Ele não está pedindo para você morrer, que foi o que ele fez. Eu e você somos pecadores, na verdade nós merecíamos, ele não. E mesmo assim a palavra de Deus vai usar um termo pesado para refletir o sacrifício de Jesus, que é o que, pastor? A palavra de Deus vai dizer que ele se fez maldição por nós. Presta atenção nisso. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Santo, ele se fez maldição por nós, para que eu e você pudéssemos ser livres de toda maldição. Amém, irmão? Então, por favor, não se prenda a ela de novo. Ele carregou sobre ele para que você não precisasse carregar. Pastor, por que eu carrego? Infelizmente, muitas das vezes porque você quer. Minha avó sempre dizia isso, não sei se era minha avó, mas deve ter sido, passou para o meu pai e ele falava isso. Ele falava, sabe, para situações extremas requer atitudes severas. A situação é extrema, é invencível, então atitude severa, meu irmão. Corta tudo que te faz lembrar, corta tudo que vai te fazer mal, corta tudo que você não consegue controlar, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar ser controlado por nada. Se você não consegue dizer não, isso é pecado. Simples assim, lê a Bíblia que você descobre. Sua opinião para mim não importa. Importa o que a Bíblia fala. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Eu não vou me deixar ser dominado por nada. Por quê? Porque Cristo veio para me libertar. Simples assim. Se Ele me fez livre, nada pode me dominar, muito pelo contrário. Nós, por meio do Espírito Santo e da sua graça, nós dominamos sobre todas as coisas, irmão. Em nome de Jesus, você tem autoridade para falar não. Pastor, e onde está escrito isso? 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12, vai ler. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O mesmo Coríntios, capítulo de número 6. Isso aqui é pesado, irmão. Ainda bem que eu estou perto aqui, eu vou caminhar para o fim de verdade agora com isso. 1 Coríntios 6, lá no verso de número 20 alguma coisa. Deixa eu ver se não me falha a memória. Amém. Verso de número 19, perdão, não tem 20 nada. Deixa eu ver se é esse o contexto mesmo que eu quero. Amém. Na verdade, verso de número 15 a seguir, diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Aqui Paulo estava tratando com a igreja de Corinto, irmão, sobre a fornicação, sobre o adultério, tá? Por quê, pastor? Porque na igreja de Corinto houve um caso de incesto. Então Paulo precisava tratar isso aqui.
Então presta atenção em como que Paulo trata isso aqui. Ele diz assim: olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. E aí ele continua dizendo o seguinte: tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? E ele fala: de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela, porque como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí depois ele continua: portanto fujam de toda imoralidade sexual e pá. Por quê? Porque quando nós nos voltamos para a imoralidade sexual, nosso corpo é membro de Cristo, amém? Glória a Deus. É a mesma coisa de nós dizermos para o próprio Jesus Cristo: Jesus Cristo, agora eu vou pegar os seus membros e fazer o Senhor se deitar com uma prostituta por minha causa. Pastor, pesado demais. É o que Paulo estava dizendo. Por isso que Paulo estava dizendo assim: não é para brincar com isso, cara. Porque todo pecado que vocês cometem, os demais é fora do corpo, mas aquele que peca na área sexual, ele comete pecado contra o próprio corpo, que é santuário de Deus, amém, irmão? Vocês estão comigo em nome de Jesus? Então por isso que a gente precisa abandonar essas coisas. Jesus diz, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo diariamente, toma a sua cruz e me segue, irmão. Pastor Ademir falou isso aqui na quinta-feira, quando ele trouxe a mensagem, a realidade do servir. Lucas 9, 57, 58 diz: aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, te seguirei aonde quer que fores. E Jesus lhe disse: a raposa tem seus covis, as aves dos céus seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, irmão. Pastor, o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver com nós? É que muitos de nós às vezes abrimos a boca para falar: Jesus, eu te amo, mas nós não amamos Ele a ponto de abrir mão dos nossos próprios caprichos. Então Ele não ama é nada. Verdade é essa. Porque é incoerente um marido que diz amar a sua esposa, mas ele não tem as necessidades dela atendidas, só a deles. É coerente isso? Eu te amo, mas não estou nem aí porque você sente, não estou nem aí porque você quer, não estou nem aí para aquilo que você precisa. Desde que você satisfaça os meus desejos, a gente está bem. Caso contrário, o bicho pega dentro de casa. É isso que a igreja tem feito com Cristo, irmão. E agora eu encerro de verdade. Você pode até se colocar de pé, que eu vou orar e vou passar para o pastor Ademir em nome de Jesus. É uma frase só. A igreja de Cristo tem feito isso. Ela tem pegado Jesus e dito: Jesus, contando que você me abençoe, contando que você me guarde, contando que você, me forneça tudo aquilo que eu preciso para viver bem nessa terra. Beleza, a gente continua legal. A partir do momento que você começar a atrapalhar os meus desejos, pedir para eu abandonar A ou B, isso ou aquilo, a gente não vai dar muito certo. Desculpa, irmão, quem não dá certo com Cristo não dá certo com mais nada. Porque a única intenção que Jesus Cristo tem, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. A única intenção que Jesus Cristo tem, não só hoje, mas para toda a sua vida, é fazer para você o melhor. E o melhor é te limpar, te purificar, te santificar, para que você possa herdar uma eternidade com Ele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então repita uma frase comigo que eu criei, eu achei engraçada, às vezes vocês não vão achar. Diz assim: para o pecado eu digo não, tapa na cara do cão. Aleluia, vamos repetir. Para o pecado eu digo não, tapa na cara do cão. Glória a Deus, irmão. Deixe o Espírito Santo te ajudar a vencer o pecado. Glória a Deus. Não estou aqui para julgar você. Eu sei que algumas palavras parecem pesadas, mas isso é para te motivar, irmão. Você tem autoridade do Espírito Santo para dizer: eu não aceito isso na minha vida. O primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é deixar Ele fazer. O terceiro, se esforçar um pouquinho. Amém? Glória a Deus, que isso te motive no seu dia a dia, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Talvez algumas pessoas nesse momento estão se arrependendo. Talvez algumas pessoas nesse momento, Pai amado, estão confessando novamente aquele pecado que elas cometeram 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes essa semana. Para o Senhor, Pai amado, necessariamente isso não importa,
porque a tua palavra nos garante que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, meu Deus. Então, se aqui há corações arrependidos, Pai amado, eu quero, Pai amado, em nome de Jesus, pedir: Espírito Santo, nos restaura. Espírito Santo, nos limpe das nossas imundícias. Espírito Santo, nos traga de volta para Ti novamente. Nos ajude nas nossas fraquezas, Pai amado. Eu sei, Espírito Santo, que você roga por nós com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente nem sabe orar como convém. Mas nessa noite, Pai amado, eu creio, por intermédio do Espírito Santo, que todos que estão aqui estão sendo lavados e remidos no sangue de Jesus, estão sendo santificados, estão sendo fortalecidos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, para vencer a tentação no dia a dia, para, Pai amado, perseverar nas provações do dia a dia. E, Pai amado, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, que nós possamos estar santos, irrepreensíveis, sem manchas, para que possamos herdar uma eternidade com o Senhor. Sim, Pai amado, essa é minha oração em nome de Jesus. Capacita a vida dos meus irmãos, enche eles de amor, Pai amado, e toda a sujeira do inimigo, todo pensamento que o inimigo tenta colocar na cabeça deles, de que eles nunca vão abandonar esse vício, que eles não são capazes, Pai amado, em nome de Jesus, que a vida deles é sem sentido, não tem propósito, que se eles não conseguem nem resistir ao pecado, que dirá servir ao Senhor. Satanás, é uma ordem que eu estou te dando. Toda opressão maligna, se tiver sobre a vida de alguém, é uma ordem que eu estou te dando. Sai agora em nome de Jesus. É uma ordem. Você que tem oprimido essas pessoas, sai agora em nome de Jesus. Você que tem feito elas se renderem aos seus desejos, sai agora em nome de Jesus Cristo. É uma ordem que nós estamos te dando. Todos que estão aqui, sim, todos, sem exceção, todos que estão aqui pertencem unicamente e exclusivamente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Você que recebe essa palavra, dê um forte aplauso para Jesus, que Ele merece. Aleluia! Glória a Deus.